Salve a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Fiz uma viagem. Geralmente quando a gente se conversa, o Senhor fala assim: vou te levar a lugares longe. E eu vim de longe, e foi uma bênção. Peguei uma chuva, cheguei aqui e escutei as irmãs cantando que é testemunho de glória. Então, glória ao Senhor. Amém. Como tema do congresso, meu nome é Diana, como já foi dito aqui, sou da Igreja Batista, vim lá de Niterói, por convite da missionária Lucilena, e com muita alegria que eu estou aqui, e eu gostaria de ler com os irmãos Samuel, capítulo 25, sendo que eu queria ler um pouquinho antes do versículo chave, que é o 24, eu queria ler o contexto, que começa lá em Samuel 25, capítulo 25, versículo 2, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Todos acharam? Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 2, diz assim: E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal perguntar-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tem estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão: Esses jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomara eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores, e daria um homem que eu nem sei de onde vem? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e vieram, e lhe anunciaram tudo, conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada um cinja sua espada. E cada um cingiu sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, entre os jovens, um anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou. E todos os dias que conversamos com ele quando estávamos no deserto, de muro ao redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já todo o mal está determinado contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar.
Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostados, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo passado, e os pôs sobre os jumentos, e disse a seus jovens: ide diante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela no jumento, desceu pelo descoberto do monte. E eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este homem tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até de manhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto. E prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a sua transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Até aqui, Louvado e glorificado seja o nome santo do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na tua presença com os meus amados irmãos, Senhor. Meu Pai, que eu possa ser instrumento do Senhor nessa noite, ó Pai amado. E que a palavra do Senhor, meu Pai, fale aos nossos corações, que fique gravada em nossas mentes, e que nós possamos viver de acordo, meu Pai, com a tua vontade nesse momento. Então, irmãs, tem muitos personagens nessa história: Nabal, Davi e Abigail, mas o foco de hoje, como é um congresso de mulheres, é em Abigail. Só que nós não temos como falar de Abigail sem a gente falar do marido dela, Nabal. Esse homem é descrito como um descendente de Caleb, que possuía muitos bens e por isso ele era poderoso. Porém, ele era maligno e duro nas obras, ou seja, ele era grosseiro, rude e perverso. Enquanto a mulher dele era o oposto. Abigail era descrita como uma mulher de bom entendimento e formosa, ou seja, ela era bonita e inteligente. É interessante que, geralmente, nós mulheres buscamos estar bonitas. A gente quer mexer nos nossos cabelos, a gente quer estar bem arrumada sempre que a gente pode, mas nem todas querem buscar o conhecimento. E menos ainda a sabedoria, porque conhecimento e sabedoria não são a mesma coisa. Mas com os relatos dos atos de Abigail, nós vamos ver nessa passagem que, apesar dela ser bonita, porque se coloca como uma das características principais dela a inteligência e a beleza, é porque Abigail, ela é uma mulher muito bonita. Só que nós vamos ver que a beleza não é a principal virtude de Abigail, mas que a principal virtude dela é a sabedoria, que é um dos bens mais preciosos que nós podemos ter e que nós podemos demonstrar. Então, o relato bíblico, ele continua falando dessa ocasião que está acontecendo, que era a tosquia das ovelhas e que era uma festa. Toda vez que você tinha esses eventos de colheita e tosquia, você tinha festa. Então, ao Davi ficar sabendo que havia esse evento, ele instrui 10 jovens e envia eles até Nabal. Ele manda uma mensagem muito humilde, uma mensagem de paz, pedindo presentes, porque era costume naquela época. E ele pede presentes tão humildes quanto a mensagem dele. Ele queria um pouco de alimento para os homens, em troca da proteção que ele havia provido para os servos e para o bem de Nabal no deserto. E Davi, ele não fez exigências. Ele pediu para Nabal que pudesse prover o que ele quisesse e o que ele pudesse.
Então esses jovens, eles vão até Nabal, transmitem a mensagem e ficam aguardando a resposta. Só que Nabal, com toda a arrogância e crueldade dele, além de debochar, ele ainda humilha Davi. Ele se nega a tratar o futuro rei com respeito. Ele responde à saudação de Davi, humilde e já ungido como rei, com insultos. Compara Davi com um servo fugido e ainda trata ele como ninguém. Quem é o filho de Jessé? Quem é esse aí que eu não sei de onde vem? E além disso, ainda nega dar comida, e o texto fala que até água. Ele nega comida e água para os homens que trabalharam servindo ele no deserto, como escudo para os bens deles e para os servos deles. Então, agora vamos nos pôr no lugar de Davi. Ele ajudou Nabal a proteger a riqueza dele. E ele pediu só um pouco de alimento, esperando gratidão. Mas ele recebeu como resposta insulto. E Davi, ele já vinha de um contexto de perseguição, de humilhação até dentro da própria família dele. E Davi é ser humano como nós. Então chega uma hora que a gente não aguenta mais. E aquilo desperta a ira em Davi. Ele convoca 400 dos seus homens e parte em direção à casa de Nabal. Então, quando Abigail é informada da imprudência do marido, ela entra em ação. Enquanto Nabal, aquele homem imprudente, toma partido dos homens, ou seja, ele vai em direção à vontade de Saul, Abigail vai em direção à vontade de Deus. Ela teve fé em Deus. Isso deu coragem àquela mulher. Então, ela cria que Davi era o escolhido de Deus e tomou a frente do que deveria ser feito. Ela, como foi cantado aqui hoje, não importa a temperatura, mesmo numa situação difícil, quando a gente tem sabedoria, a gente sabe como agir. Porque a gente não pode entrar em desespero no calor, nem entrar em tristeza no frio, mas mesmo no deserto a gente tem que saber florescer. Então, Abigail, ela entra em ação e ela poderia ter só dado uma ordem, mas ela acompanhou de perto o que os servos iam fazer. Ela agiu, ela trabalhou. Aqui eu estou de frente para servos e servas do Senhor. A nossa vida, ela é movida através de quê? De oração. Mas se a gente parar e observar a oração, ela é a junção de duas palavras: orar e ação. Então, existem situações na nossa vida que a gente só pode orar. Mas na grande maioria das situações, a gente precisa entrar em ação. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Tem atitudes que nós mesmos temos que fazer. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, ele tinha poder para mandar aquela pedra sair da frente do sepulcro? Tinha. Mas o Senhor tirou a pedra ou mandou o povo tirar? Então, tem pedra no nosso coração que a gente tem que tirar. Tirar a pedra do nosso coração que impede a gente de viver as maravilhas de Deus. Tirar a pedra das nossas vidas que estão impedindo a nossa caminhada. Aquela coisa que está pesado. Deus já ordenou a gente deixar para trás as pedras que estão pesando demais. Só que a gente não tira, e isso atrapalha da gente se mover na direção de Deus. Isso não quer dizer, mas está pesada a minha família, eu vou abandonar. Não, isso não quer dizer que você tem que abandonar sua família. Isso não quer dizer que você tem que abandonar seu marido. Isso não quer dizer que você tem que abandonar o seu ministério. Mas que você deve obedecer, nós devemos obedecer às ordens do Senhor. E as pedras, que eu tenho certeza que Ele já disse para cada um de nós que nós temos que tirar. São pessoas que a gente tem que tirar, ambientes que a gente tem que parar de frequentar, atitudes que a gente tem que parar de ter, hábitos que a gente vem trazendo, mágoas que a gente traz pesando no nosso coração, comportamento, murmuração.
tentação e aquele pecadinho de estimação que a gente leva com a gente, que o Senhor já mandou largar. Então, tire a pedra que o Senhor já ordenou você lançar fora. Tenha fé, paciência e veja, vivam as bênçãos, as maravilhas e os milagres que o Senhor tem prometido. Mas para isso basta você tirar a pedra. Mas aí as irmãs me perguntam, mas e aí, a pedra é pesada, eu não sei como é que fazer, eu não tenho força. E a Abigail tem a resposta, é com sabedoria. Aleluia! A Abigail, ela não confrontou o marido dela, mas ela foi sábia. Ela buscou pela casa dela, como foi cantado aqui também, ela foi intercessora, mas sem afrontar o marido dela, com sabedoria. Você pode ser intercessora, trabalhar sem afrontar os outros, sem necessidade. Então, dado a índole de Nabal, como já é descrita desde o começo, que ele era perverso, ele era rude, provavelmente aquela não era a primeira vez que a Abigail tinha que interceder, que a Abigail tinha que fazer uma intercessão ali, né? Então, Abigail, ela é contatada por aquele servo, que no versículo 17 diz assim, né, em outra tradução: Nabal é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. E acredito que quase todo mundo, se não todo mundo, em algum momento da vida já lidou com alguma pessoa bem difícil. E isso requer, além de sabedoria, ter muita paciência. E a Bíblia nos adverte isso várias vezes. Então é preciso mesmo, algumas vezes, a gente engolir o orgulho. Mesmo a gente sabendo que está certo, mesmo sabendo que a outra pessoa está errada, é engolir sapo mesmo. Porque tem vezes que nós realmente temos que nos posicionar. A gente precisa falar, a gente precisa se impor. Mas eu tenho certeza que na maioria das vezes, se nós formos sensatos, a gente vai perceber que é melhor se calar. E eu vou pegar como exemplo o melhor exemplo que a gente pode ter, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 21, ele conta da purificação do templo. O Senhor Jesus, ele chega em Jerusalém, na entrada triunfal, e ele vai até o templo e ele expulsa os vendedores, os campistas, ele derruba as barracas. Isso foi pouco antes da crucificação. Então eu pergunto, aquela foi a primeira vez que o Senhor Jesus foi ao templo de Jerusalém? Ele tinha autoridade para fazer isso antes? Então por que ele não fez antes? Porque não era o tempo. Porque existe o tempo certo de calar e o tempo certo de agir. Quem dá discernimento é o Espírito Santo. Então, a gente, olhando para esse mesmo capítulo 21, a gente vai ver um pouquinho mais à frente que o Senhor Jesus, ele volta no templo outro dia ali, próximo daquele dia mesmo. E eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos o que diz. Jesus entrou no templo e quando ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo que lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? E Jesus respondeu: eu também lhe farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. E de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então os fariseus vão pensar, se dizermos do céu, ele vai perguntar por que a gente não cria em João. E se a gente falar que é da terra, as pessoas vão nos atacar, porque eles acham que João Batista era um profeta. Então eles falam assim: não, nós não sabemos. Jesus fala: muito bem, então pouco eu vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Porque tem hora que a gente tem que falar e tem hora que a gente tem que calar. E o Senhor Jesus é o nosso exemplo. O Senhor Jesus, ele tinha autoridade, ele tinha poder e ele estava com a razão. Mas a sabedoria dispensa discussão tola.
Tem gente que só quer se bater. Tem gente que ela só quer ter a razão. E Nabal ele não era diferente disso. A prova disso foi a reação dele a saber. Eu não li o texto todo porque é muito longo, mas mesmo quem já conhece o texto, eu convido a chegar em casa a ler, porque a palavra do Senhor nunca é demais. Quando Abigail ela chega em casa e ela fala para Nabal, o coração dele fica duro como pedra. Ele fica em choque. Ou seja, ele não queria melhorar, ele só queria confrontar. Ela chega em casa e ele está festejando, mas ela não fala com ele naquele momento. Mas nós vamos falar mais disso, um pouquinho disso mais à frente. Então, eu pergunto, quando Abigail ela voltou para casa, como eu disse, Nabal ele estava numa festa e estava embriagado. Ia adiantar Abigail chamar a atenção de Nabal e falar alguma coisa para ele? Então, Abigail ela agiu rápido, com discernimento e sem fazer alarde para salvar a casa dela. Irmãs, irmãos, serve para vocês, serve para mim também. Quando nós estamos fazendo o que é certo pelos olhos de Deus, e se não é o momento de falar, faça em secreto. O teu Pai, aquele que vê no secreto, que conhece os meus segredos, os seus segredos, o nosso comportamento, que nos observa, Ele te recompensará. Aleluia. Então, voltando ao texto, enquanto Abigail seguia na direção de Davi com seus presentes, Davi vinha na direção da casa dela, né, na casa de Nabal, com a intenção de matar todos os homens, desde o mais velho até o menino. Ele não ia poupar ninguém. Ou seja, os servos iam pagar pela atitude perversa do Senhor. Então, lendo mais uma vez o tema. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve a palavra da sua serva. Ao encontrar Davi, Abigail se aproxima com uma atitude de reverência. Ela se prostra pela humildade dela. Ela toma a culpa pela casa dela e ela intercede pelo marido dela. Nós, mulheres, temos um dever que foi instituído por Deus antes da nossa criação. Gênesis capítulo 2. Qual foi o dever para qual a mulher foi criada, além de ser companheira do homem? Auxiliadora, ajudadora. E a palavra diz que toda, não é uma, não é outra, não são algumas, não são poucas, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Provérbios 14, versículo 1. E Abigail é para nós um exemplo de mulher sábia, porque mesmo vivendo uma vida complicada, uma vida pesada, uma vida difícil, ela se mantinha com sabedoria, com temor ao Senhor, com respeito ao marido, por apreço pelos servos. E ela sabia que o marido dela era tolo, ele era insensato. Contudo, por ser sábia, ela não tomou a autoridade do marido. Ela sabe que a autoridade da casa é do marido, ele é o cabeça. Então ela se coloca no lugar de auxiliadora para interceder pelo lar dela. E com esse modo de agir, Abigail não só aplaca a ira de Davi, como ela honra o marido dela, protegendo ele. E acima de tudo, ela honra a Deus,
Porque ela reconhece e honra aquele que foi escolhido por Deus, Davi. Ela cumpre o papel de Deus, instruiu para as mulheres, ser auxiliadora. E ela confia na justiça do Senhor. Tudo isso está no texto, está lá escrito, porque o texto realmente é longo, mas leiam, irmão, leiam a palavra do Senhor, porque ela nos edifica, ela nos enche. E ela nos dá conhecimento e sabedoria, que é o que nós estamos falando aqui. Então, a pessoa que ela é sábia, que ela é prudente, que ela é paciente, que ela é ágil, porque ser prudente não é o contrário de ser ágil, só que você age sendo guiada pelo Espírito. Então, a pessoa que ela, tudo isso, ela é gentil, que ela é guiada por Deus, ela se torna um instrumento de Deus na vida das outras pessoas. E a sabedoria de Abigail, tanto no agir, que é mais importante do que o falar, trouxe Davi ao discernimento no momento de fúria e poupou a vida dos inocentes. Eu vou ler aqui o versículo 32 a 34, o que Davi responde à súplica de Abigail. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por o seu bom senso. Que seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Apesar de ser um ditado, a gente não pode deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, mas desde que seja guiado pelo Senhor. Porque se o Senhor falar que é para deixar para amanhã, a gente vai deixar para amanhã também, porque a gente não vive pelo ditado, a gente vive pela palavra. Então, após essa conversa, Davi aceita o presente de Abigail e ela volta para casa. Só que ela ainda percebe que não é o momento de falar com Nabal. Então, voltando lá. Para levar os presentes para Davi e suplicar, ela não podia deixar para amanhã. Mas para falar com Nabal fora de si, era para deixar para amanhã. Então, no dia seguinte, ela fala com ele. E ela aguardou o tempo certo, contou o que aconteceu, e a palavra vai dizer que o coração de Nabal ficou duro como pedra, e depois de 10 dias, o Senhor recolheu Nabal. Nabal colheu o que ele plantou, né? Abigail, ela seguiu os princípios de Deus. E Deus entrou em ação na vida dela. Se a gente seguir os princípios de Deus, Ele vai entrar em ação na nossa vida. Nabal colheu o que plantou, mas não foi porque Abigail foi omissa e nem pelas mãos de Davi. O próprio Deus executou o juízo sobre a vida dele. Porque, como diz Salmo 94, a vingança pertence ao Senhor. Mas o perdão também pertence ao Senhor. Então vai depender do que aquela pessoa quer. Mas a gente intercede. Então, irmã, com esse texto eu quero que a gente aprenda a ser Abigail na vida de alguém. Primeiro dentro da nossa casa, mas também com aquele que está de fora. Que a gente aprenda a ser humilde, apaziguadora. Que nós tenhamos como testemunho os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Que nós acalmemos os ânimos. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. As nossas atitudes, os frutos do Espírito na nossa vida dão testemunho de cristão, dão testemunho de Deus sobre a nossa vida. Então seja sábia, obedeça ao Senhor, mantenha e fortaleça a fé. Porque o Senhor, Ele é o único que sabe plenamente o que cada uma aqui está passando.
Nós estamos aqui reunidos, louvando ao Senhor, sorrindo, talvez chorando, mas louvando, agradecendo. E só Ele sabe o que cada uma que passa, o que cada uma pensa, o que cada uma sente quando deita na cama, o que sente quando acorda. Mas no tempo dele, do jeito dele, e não do nosso jeito, Deus vai recompensar a sua fé e a sua obediência. Porque mesmo em meio às tribulações, se você segue obediente, o Senhor, Ele está vendo. E quando Ele fizer, Ele vai deixar claro que foi Ele. Você vai saber que foi Ele. Então deixa o Senhor lutar as suas lutas, mas entre em ação também, lembra? Orar, mais ação. Só que é uma ação conduzida sempre pelo Espírito Santo, sempre direcionada pelo Espírito Santo, com o discernimento que Deus nos dá, do Espírito Santo que habita em nós. Eu vou dar um pequeno testemunho, pequeno mesmo, tá? Prometo. De como era a minha relação com meu pai. Eu não sou casada, mas meu pai, ele bebia muito, ele bebe muito, por enquanto, porque eu creio que o Senhor já está agindo na vida dele. E graças a Deus ele não era um homem violento, mas ele era chato. Chato de ficar cantando muito alto, a ponto de eu tinha que acordar cedo no dia seguinte, eu chorar porque eu não conseguia dormir. E ele perturbava, ele abria o gás e falava que ia explodir a casa, ele desligava a luz, mas era só porque ele queria atenção. Se a gente desse atenção para ele, ele não fazia nada, só ficava cantando. Só que de vez em quando ele começava a cantar ponto, invocando entidade maligna para dentro de casa. E eu, como não era crente, começava a falar, para com isso, não sei o que. E o que acontecia? A gente acabava discutindo. Quando eu me converti, teve um dia que ele começou. Quando eu ia falar, o Espírito Santo falou não. Aí o que eu fiz? Eu fui orar. E qual foi a minha ação? Ficar quieta. Quando eu comecei a orar, ele parou de cantar, entrou e foi dormir. Aí um outro dia, eu estava vindo, não lembro se era da faculdade ou do trabalho, isso era da faculdade, não estava trabalhando não. E algumas ruas de distância, eu estava ouvindo meu pai cantar. E a vizinha de frente com o recém-nascido. Eu já vim na rua, vou chegar em casa, vou falar com ele que ele tem que respeitar os outros, que não é assim. E o Espírito Santo falou, você não vai falar nada, você vai ficar quieta. Aí eu fui fazendo a minha oração, que eu sempre faço antes de chegar em casa. Eu falo, Espírito Santo, vai na minha frente, que quando eu chegar em casa tenha paz, me dá sabedoria, me dá graça aos meus familiares diante dos teus olhos, me dá graça a ele diante dos meus olhos, me faz olhar com os teus olhos de amor. E fui. Quando eu cheguei em casa, ele que estava com a caixinha de som dele em cima da laje, desceu, me deu um beijo, eu pedi a bênção a ele, dei um abraço e ele ficou quieto. E agora se eu vou discutir com ele? Hoje em dia eu pergunto pro meu pai, eu falo, pai, eu estou dando um bom testemunho, mau testemunho? Aí ele, até então, graças a Deus, eu peço que ele sempre continue falando que não, que ele dá um tô direitinho, graças a Deus. Então eu tenho convidado ele para a igreja. Ele tem um pouquinho de dificuldade, mas de vez em quando ele vai. A primeira vez ele ficou do lado de fora, depois ele já entrou. Agora ele já está fazendo oração 6 horas e deixa Deus trabalhar. Mas a gente tem que agir com sabedoria. A ação às vezes é se impor, a ação às vezes é se calar, mas a oração ela tem que ser constante. Então, e uma coisa que eu queria salientar é que a Abigail, ela viveu num tempo diferente da gente. Abigail não teve o privilégio de ter um Consolador vivendo dentro dela. Nós temos esse privilégio. Abigail viveu antes da fundação da igreja. A igreja só vai ser fundada lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. Ela era guiada por Deus, mas porque ela buscava o Senhor. Nós temos que buscar, mas Ele já está dentro de nós. Então, para nós, é mais que obrigação. Uma serva, um servo do Senhor, buscar ter uma postura irrepreensível. Não só na igreja, mas principalmente dentro de casa. É difícil? É difícil, mas não é impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Impossível a gente fazer as coisas, obrigar alguém a fazer alguma coisa. Agora, com a gente, é só a gente querer, determinar e obedecer. Então, nós mulheres, nós temos o poder de
influenciar. Mas a gente está influenciando para quê? Para edificar ou para destruir os nossos lares? Quando eu estava estudando, né, eu estava meditando por essa palavra, o Senhor me deu uma pregação linda. Ele falou a pregação do início ao fim, das mulheres da Bíblia e como elas influenciam os maridos. Começando lá em Eva, passando por todas elas. O Senhor foi me falando, foi lindo. Ele ainda relacionou isso com Abigail. Eu não vou falar aqui hoje, porque daria uma outra pregação e a gente não tem mais todo esse tempo. Mas o Senhor falou de Eva. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, uma mulher que ele colocou na minha mente, né? O Espírito Santo foi falando comigo, porque assim, a gente estuda, lê a palavra, é importante. Por quê? Porque o Espírito Santo faz a gente lembrar daquilo no momento oportuno. Então, quando eu estava lendo sobre Abigail, ele me lembrou de Jezabel. O marido era ruim, o marido de Abigail era ruim. E Jezabel era mais perversa que o marido, Abigail não. Qual foi a recompensa de Jezabel? Uma morte terrível. Aí você pega, por exemplo, Esther. Esther, ela tinha um marido que era um rei, um imperador, um dos maiores impérios que tinha. Ela agiu com discernimento. O tio dela teve que falar, olha, se você não agir, se você não for intercessora pelos teus, Deus vai colocar outro, mas você vai ter que pagar o preço. Aí o que ela fez? Orou, jejuou e ela foi usada. Foi instrumento do Senhor para dar livramento aos dela. Essas foram algumas, o Senhor falou de muitas, mas hoje o foco é Abigail. Então nós vamos voltar para Abigail. E para terminar, né, eu queria apontar para uma característica linda de Abigail, que eu ainda não falei muito aqui, que é a humildade. Muitas vezes a gente acha que é humilde porque é pobre, mas a humildade não tem nada a ver com condição social. Abigail era rica. Depois, quando ela recebe a recompensa dela, quando Nabal morre, Davi chama ela para ser esposa. Ela vai com 5 servas, ela herda todos os bens. Antes disso, ela já tinha suas posses, só que ela era humilde. E nós precisamos muitas vezes ser humildes. Abigail foi humilde para ouvir o servo dela. Abigail foi humilde para se humilhar perante não só Davi, mas todos os servos dele que estavam olhando. E até quando ela foi pedida em casamento, porque Davi foi esperto, foi uma mulher sábia desse jeito. Ainda é linda, eu quero me casar. Nabal morreu, vai lá, chama ela que eu quero casar com ela. E foi o que Davi fez. E ela foi tão humilde, né? Ela respeitou o marido dela perverso todo o tempo. E quando Davi manda os moços pedirem ela em casamento, tá aí no texto, depois os irmãos leem, se eu não me engano, no versículo 41. Ela vai lavar os pés dele. Ela fala que ela é serva dos servos. Ela é convidada para ser rainha e vai servir como serva. O mundo diz o seguinte: os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala assim, ó: aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Lucas 14:21. Quem se exaltar será humilhado. Nabal foi morto por Deus. E quem se humilhar será exaltada. Abigail se tornou a esposa do rei. Então, irmãs, nós já somos a noiva do rei. A igreja já é a noiva do rei. Mas nós fomos chamadas para negar nós mesmos. Então, às vezes, isso vai significar a necessidade da gente se humilhar perante Deus. Pode parecer que é uma humilhação perante os homens, mas o Senhor ele já nos garantiu a coroa da vitória. Então, sejamos sábios, ativos, pacientes, humildes e obedientes ao Senhor. Ele sabe que muitas vezes dói demais obedecer, mas Ele é aquele que cura as feridas.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade.